Olá, aqui é a Joyce e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2022. Eu separei 10 leituras aqui pra mostrar pra vocês, sendo 9 livros e um quadrinho. E eu vou começar de cara então com o quadrinho, essa graphic novel aqui que saiu pela Pipoca Nanquim, que se chama Balada para Sophie. E, gente, é um quadrinho português, tá? Mas ela é muito sensível, muito tocante. Aqui a gente tem a história de um pianista, né, aposentado já. A gente vai acompanhar a vida desse pianista, como foi e como ela está no momento. Como uma jornalista resolve entrevistar esse senhor aqui um tanto quanto rabugento, tá, gente? Aí é muito lindo, sério. A arte também é muito bonita, né? Eu fiquei encantada. Recomendo muito pra vocês porque vale muito a pena, viu? Eu acho que foi um dos melhores lançamentos da Pipoca Nanquim deste ano, assim, mais ou menos do nicho que eu costumo ler. E o próximo livro é Biblioteca da Meia-Noite, uma leitura que eu fiz em janeiro de 2022. E no momento que eu terminei essa leitura, eu sabia que seria um preferido, tá, gente? E esse livro é um pouco peculiar porque ele conversa muito comigo. A idade da protagonista, por ser uma história que fala sobre livros, né? Uma biblioteca ali que tu pode escolher a vida que tu quer viver, a vida que tu não teve a chance de viver. Então é um livro que vai falar muito sobre arrependimentos, vai falar sobre o e se? E se eu não tivesse feito aquela escolha, se eu fosse por esse caminho, sabe? Então é um livro bem tocante também, ele conversou muito comigo. Eu acho que foi uma das leituras que me fez... poucas leituras me fez chorar, tá? Balada para Sophie me fez chorar, depois de muito tempo, sem nenhuma história a conseguir, e esse aqui me fez chorar justamente por ter essa conexão mais comigo, por eu me identificar com as tramas, né? Os dramas também da protagonista, e por causa disso acabou me tocando mais. E, gente, é um livro super curtinho, viu? Super recomendo pra vocês lerem. Eu acho que vale a pena, sim, vocês conhecerem a história da Nora. Agora, gente, por incrível que pareça, desses 10 livros, né, 4 são da Morro Branco. Então, a Morro Branco vai aparecer em peso aqui. Começando, então, por um queridinho, né, que é essa série aqui do Robert Jackson Bennett, né? Segundo volume dessa série aqui, que é Trilogia dos Fundadores, e o segundo volume então é Shorefall, que foi uma leitura incrível, tá, gente? O primeiro volume estava na minha lista de melhores leituras de 2021 e o segundo volume não poderia ser diferente. Eu acho que aqui a história ela tomou dimensões maiores. A gente teve aprofundamento de personagens, de relacionamento, de conhecer mais profundamente personagens que só foram pincelados, né, no primeiro livro. Então eu gostei mais dessa conexão com os personagens e também por ter me aprofundado nessa história, né, que tem um sistema de magia tão divertido, tão interessante, né, que é a arte de dar vida a objetos, né, através dessa magia. Então eu gostei muito. É um livro de 600 páginas, mas mal vê passando, sabe? Então eu recomendo bastante, assim como o primeiro volume, e espero que a Morro Branco não demore para lançar, né? O último volume, que eu não me lembro, é Lock alguma coisa, Lock Sense. Posso estar errado, mas enfim, gente, é meu queridinho, não adianta. Eu acho, assim que eu ler o terceiro volume, também vai estar na minha lista de melhores do ano. E o próximo livro da Morro Branco é Cartas de Maresi, né? A conclusão dessa trilogia, gente, incrível, uma fantasia, principalmente se tu é mulher, sabe? É uma história que fala muito sobre o feminino, sobre proteção, sobre sororidade, tem um certo misticismo também, né? Referente ao feminino. Esse livro aqui é uma história direta do primeiro livro, que é Maresi. Então, a continuação da história de Maresi. Então a gente vai continuar acompanhando a Maresi depois, né, de ter conhecido a Abadia Vermelha e de que forma ela usou os conhecimentos que ela ganhou, né, em toda a experiência dela lá na Abadia, quando ela retorna então para o condado onde ela vivia com a família, né. O objetivo dela é ensinar aquele condado a compartilhar o conhecimento dela, e essa jornada é muito emocionante, assim, de acompanhar, porque além da personagem estar mais madura, ela vai utilizar mais as habilidades dela, por mais que ela se questione muito sobre o que ela tá fazendo ali, se é que ela não tem que voltar pra Abadia, que é o lugar dela, sabe? Então, é muito legal mesmo, tá, gente? É uma história tocante, assim, e
tá aqui então uma trilogia concluída, com sucesso, e eu só recomendo pra vocês. O segundo volume dessa trilogia também é incrível, Na Ondel, gente, que é um prequel, então a gente vai acompanhar como as fundadoras da Abadia Vermelha se conheceram e se uniram em prol de uma coisa muito maior que elas, sabe? Muito maior do que as dores delas. Ai, gente, sério, essa história me emociona demais e é uma história que eu vou recomendar sempre. E depois temos aqui, finalmente, eu li Octavia Butler. Quase que um outro livro dela não entrou aqui também, mas eu acabei escolhendo Kindred pra estar aqui, que vai ganhar agora a adaptação, ou se é que já não lançou, né? Mas eu sei que não tem nenhum streaming no Brasil que vai passar, infelizmente. Mas, gente, que história incrível, tá? História incrível, incrível, incrível. É uma jovem aqui, né, que é a Dana, que vai repentinamente, assim, parar no passado. E esse passado é durante o período da escravidão, tá? E ela vai ter uma ligação aqui com um personagem bem específico, tá? E ela retorna, né, para esse passado toda vez que esse personagem está em perigo. Então a gente vai acompanhar esse relacionamento dela indo e voltando, né? Voltando pro presente e indo pro passado, ela entendendo o que tá acontecendo e principalmente qual é a ligação dela com esse personagem. E, gente, conforme a história vai avançando, tu vai ficando mais angustiada, sabe? Tu vai querendo tirar ela dali, tu quer proteger ela, mas tu não consegue, é tudo muito difícil, né? A gente não tem nem ideia do que foi a escravidão, a gente tem ideia, né? Mas com certeza foi muito pior do que é relatado, né? Principalmente se você é branco e não sofre preconceito do dia a dia, né? De hoje em dia, que tudo é muito difícil ainda para as pessoas pretas. E aqui a Octavia Butler, ela vai fazer a gente sentir um pouco na carne do que é isso, sabe? É uma história muito inteligente, uma ficção científica que não foca muito na ficção científica, né? Vai ser mais ou menos ali como uma ferramenta, né, para que ela retorne para o passado. Mas, de qualquer maneira, incrível, incrível. Eu quero muito ver como é que vai ficar a adaptação, porque esse livro aqui tem que ser lido por todo mundo. Essa história precisa ser compartilhada pelo mundo. E aqui tá o último livro, então, da Morro Branco, gente, que é um livro que me desafiou como leitora, sabe? A Quinta Estação, com certeza, foi uma história que eu me vi tendo que me desafiar realmente, assim, como leitora, de entender, de reler, de ver que não é tão complexo assim. Ele só é um livro extremamente inteligente, escrito por uma autora extremamente maravilhosa e genial, sabe? A gente vai ter aqui 3 pontos de vista em 3 personagens. E, gente, é incrível. Quanto menos eu falar, né, sobre essas personagens, melhor, para não estragar a experiência de vocês, mas eu só posso dizer que esse livro aqui você vai ler e vai ser a melhor leitura que você fizer no ano também, não tem como, tá? E agora eu quero muito ler o próximo livro, né, e ver como essa história vai se desenvolver, essa história que envolve muito a relação da Terra com a magia desses personagens, como cada um deles se separam, como é que é a relação da mulher, né, principalmente da protagonista, que nesse contexto, uma das personagens, né, se une aqui a um personagem exclusivamente para, não vou dizer assim, mas é como se fosse, tá, para procriar, né, para garantir o segmento desse mago, né, que tá com ela. E as outras narrativas também, gente. Ai, sério, sério. Depois, quando tu percebe que tudo isso vai fazer sentido pra uma coisa ainda maior, fica ainda mais incrível, tá? Então, recomendo muito a Quinta Estação e com certeza esse ano vocês vão ouvir eu falar aqui no canal de O Portão do Obelisco, que é o 2º volume, então, dessa trilogia. Depois, o meu próximo queridinho de 2022, gente, Agatha Christie. Esse foi meu primeiro contato oficial com um livro, né, da Agatha Christie. Eu tinha muito conhecimento da cultura pop mesmo, assim, que a gente vai consumindo meio que por osmose, sabe? E essa foi a minha escolha, então, para ser a minha primeira leitura, e eu não errei mesmo, porque virou um preferido, né? E não sobrou nenhum. Essa história que é incrível. Inclusive a própria Agatha Christie diz aqui, né, no prefácio, que escrever esse livro foi um verdadeiro desafio para ela.
e não teria como ser diferente, porque tudo que ela queria aqui é genial, sabe? A estrutura da história, como os crimes vão acontecendo, como tudo é bem amarradinho, sabe? E eu terminei esse livro e fiquei atônita, assim. Tipo, que história foi essa que eu li? E por mais que seja uma história antiga, sabe? Ela é genial, assim, ela é incrível, ela é uma história muito inteligente, assim, como tudo se conecta. Então, se eu tiver que dar uma dica pra vocês que ainda não leram a Agatha Christie, começa por Não Sobrou Nenhum, tá? Porque eu acho que é um bom começo, é uma boa porta de entrada. Depois, gente, vem um queridinho aqui, que é um pouco tanto polêmico, porque eu sei que muita gente não gosta, né, dessa história do primeiro livro, né? É Família de Mentirosos, então, que iniciou a história em Mentirosos já em 2014, se eu não me engano. E agora a Lockhart lançou, então, um outro livro ali que se passa na mesma família, tá? Esse aqui é um prequel, tá? Vai ser a história dos pais dos personagens do primeiro livro. E por mais que seja um prequel, eu recomendo que vocês leiam Mentirosos primeiro e depois leiam esse. Por quê? Na primeira página, ela vai dar um spoiler que você pode não perceber, mas ela vai dar um spoiler do final daquele livro. Faz sentido aqui nesse contexto, tá? Porque ela meio que vai se lembrar, a personagem aqui, agora não me lembro qual é, Carrie? É, a Carrie aqui, ela vai se lembrar de coisas que aconteceram, coisas misteriosas, segredos, né, que foram guardados em 7 chaves nessa ilha em anos atrás. E como essa família se tornou a família que aparece em Mentirosos. Ter lido Família de Mentirosos faz com que a leitura de Mentirosos tenha sido melhor ainda, sabe? Então os dois juntos pra mim funcionam muito bem. Eu fiquei com um pouco de medinho com o que a autora ia fazer aqui, mas pra mim foi perfeito. Eu me relaciono muito bem com essa história, eu tenho um apego a ela, eu me emociono com essa história, com os dramas dessa família, e me emociono também com o apoio, de certa forma, que essa família tem, sabe? Um com o outro, como eles se cuidam, por pior que sejam os cenários. E o penúltimo livro é, então, um livro já batidinho, aí, já um pouco antigo, que é A Garota do Lago. Esse livro eu demorei, né, pra ter o primeiro contato com Charlie Downe em geral, mas, gente, incrível, sabe? Eu gostei muito desse livro, eu sei que tem bastante gente também que não gosta, mas eu gostei muito de como ele construiu essa história, de como ele vai pro passado, quando ele volta pro presente, e daí ele vai construindo tudo isso, como esse crime, né, que acontece aqui, ele tá rodeado de mistério, de pessoas poderosas envolvidas, como as coisas ficam mais perigosas, como uma repórter aqui também resolve fazer uma reportagem sobre o caso, como a polícia não sabe de nada, aparentemente, ou como as pessoas também nessa cidade parecem esconder alguma coisa. Eu gostei, sabe, particularmente, eu fiquei muito surpresa com o que eu li, da habilidade de escrita, né, do autor. Então, com certeza, Charlie Downe vai ser um autor aí que eu vou continuar acompanhando, sabe? Tem muitos livros dele já lançados, né, por aqui, e vou dar continuidade também. Eu só preciso meio que... Acho que é legal eu ler na ordem de publicação, né, se eu não me engano. Mas, gente, se vocês gostam de thriller, esse aqui é perfeito também para iniciar no gênero, tá? Se vocês gostam e ainda não leram, por favor, leiam, porque é incrível. Eu gostei e depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E o último livro dessa minha lista de melhores leituras de 2022 é um livro de não ficção, que é A Dama e a Criatura. Tá, gente? Eu li esse livro, acho que foi um pouquinho antes de ir pra Bienal, se eu não me engano, tá? E foi uma leitura que, ao longo do tempo, quanto mais eu me lembro da leitura que eu fiz, mais ela melhora. Ter conhecido a história da Millicent Patrick, que é a mulher por trás, né, do design da criatura, do filme O Monstro da Lagoa. Posso estar errada, tá? Mas enfim, ela que estava por trás desse design, conhecer a história dela e como ela foi apagada da história desse filme, quanto ela teve seus direitos retirados dos créditos desse filme, gente. É incrível, foi incrível essa leitura. Não o que aconteceu com ela, mas a leitura, tá? E também ter conhecido a relação da autora. Deixa eu até ver se tem o nome dela aqui, gente.
É porque os livros da Darkseid não tem o nome na frente, ele fica um pouco complicado. Mallory O'Meara. Tá, a relação da autora, o quanto ela é fã e como ela lutou para ir atrás da história, de dar voz de novo para essa artista, né? Eu achei incrível o trabalho que ela fez, então ela vai compartilhar também a experiência dela neste meio, porque ela trabalha nesse meio cinematográfico, né? Tudo que ela já sofreu de preconceito por ser mulher nesse ramo, e ela compara muito o que acontece ainda nos dias de hoje com o que a Millicent Patrick precisou passar, gente, há, sei lá, 50 anos atrás, e o quanto mesmo assim ela se firmou como mulher no ramo. Ela trabalhou na Disney, trabalhou nesse estúdio aqui que eu não vou me lembrar, mas mesmo assim ela foi lembrada e fazia questão de mostrar que ela era mulher, ela ia de salto alto, ela se maquiava, ela chamava atenção. E justamente por chamar muita atenção que ela sofreu, acho que o pior golpe da vida dela, que foi ter sido apagada no trabalho que foi essa criatura, né, que é vista hoje em dia como uma das principais criaturas do mundo do terror. Então, gente, se vocês gostam de livros assim, principalmente se você gosta de terror, assim como eu, quer saber mais sobre a história dessas criaturas do mundo cinematográfico de terror, isso aqui é uma leitura obrigatória, tá? Saiu pela Darkseid, muito bom, capa dura, é uma história que com certeza tu vai revisitar, porque ela é gostosa de ler, sabe? E tu vai se revoltando conforme tu vai descobrindo as coisas, com que essa personagem, não, essa mulher passou, né? Essa artista passou, e como ela foi muito dama, assim, sabe? Ela foi muito elegante, mesmo sendo sabotada, ela sempre saía em cima do salto alto, sabe? Incrível, tá, gente? Incrível. E essas foram, então, as minhas melhores leituras de 2022, gente. Compartilhem aqui comigo nos comentários se a gente teve alguma leitura em comum. Se não, comentem nos comentários também quais foram as suas melhores leituras do ano passado. Eu vou gostar muito de saber e principalmente pegar algumas dicas com vocês, tá? Pra eu ler esse ano também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. A gente chegou hoje em 17 mil inscritos, então muito, muito, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, gente, dá uma conferidinha aí se tá clicado o botão. Curte também o vídeo para ajudar na divulgação. E é isso. Tchau, tchau!